Boa tarde a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a participação nesse mais uma série do webinar da KPMG Business Insight. Hoje nosso tema é em relação às perspectivas de oportunidade de desestatização do governo aqui do estado de São Paulo. A próxima tela, por favor. Meu nome é Maurício Endo, sou sócio-líder de governo da KPMG no Brasil e tenho a honra de coordenar as atividades do webinar de hoje. A próxima, por favor. Temos hoje como convidada especial a doutora Tarsila Reis Jordão, subsecretária de Parcerias do Governo do Estado de São Paulo. Irei fazer uma breve apresentação do belo currículo aqui da nossa convidada especial. A Tarsila é subsecretária de Parceria do Governo do Estado de São Paulo, conforme mencionei. É professora da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Possui doutorado em Direito Público pela Sciences Po de Paris, com 1 ano de pesquisa na Harvard Law School. Obteve seu mestrado em Direito Público pela Universidade de Paris, Panthéon Sorbonne. Tem mestrado também em Ciências Políticas pela London School of Economics and Political Science. E foi consultora do IFC, parte do Grupo Banco Mundial, e Visiting Scholar do MIT. Então, temos uma convidada muito especial hoje, que vai iniciar a nossa conversa aqui com uma apresentação do programa de PPI Concessões de São Paulo. Em seguida, teremos um debate em que eu e o André Marinho... A próxima tela, por favor. Os moderadores seremos eu e o André Marinho, que é o sócio-líder de infraestrutura da KPMG. Faremos perguntas para a Tarsila e, ao final, também teremos uma sessão de Q&A com perguntas dos participantes. Desde já, eu convido os participantes a postar. Vamos endereçá-los ao final da apresentação. Com isso, eu passo a palavra, então, para a nossa convidada especial. Doutora Tarsila, por favor, a sua apresentação. Muito obrigado pela sua participação, muito honrados com a sua participação e ansiosos para saber detalhes dos projetos prioritários aí de concessão de PPP do Estado de São Paulo. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Maurício e André, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês para compartilhar um pouco como é que está o andamento e as novidades, as inovações do programa de parcerias do Estado de São Paulo. Eu queria começar, talvez, ressaltando a credibilidade do Estado de São Paulo em função da longevidade e experiência do seu programa de parcerias, né? Um programa resiliente aí, que hoje já conta com 43 projetos contratados, né? A gente tem uma carteira que predominantemente foi consolidada em transporte e mobilidade e já angariou para o Estado um volume de mais de quase 100 bilhões de reais de investimentos. É interessante notar que com os projetos que a gente tem hoje em estruturação, essa experiência, esse histórico de predominância no setor de transporte e mobilidade, ele continua, a gente tem 55% em transporte e mobilidade, mas o Estado de São Paulo, o programa de parcerias, tem diversificado sua carteira. Então, toda a experiência, a tecnologia de fazer, a expertise de fazer concessões e PPPs tem sido utilizada para uma nova fronteira de concessões, novas fronteiras de parcerias que não necessariamente são aquelas parcerias de serviço público com tarifa regulada, né? Isso está aí diretamente relacionado com a experiência do programa. Aqui eu tenho um grande mapa, que é um pouco meu termômetro do meu dia a dia, né? De quando eu cheguei aqui, que foi fevereiro de 2019, e nosso status atual dos 20 projetos. A gente já entregou
alguns projetos que estão aí listados, que eu vou mencionar rapidamente depois ao longo da apresentação, mas para vocês enxergarem um pouco todo dessa consolidação do programa, da contratação das consultorias, do início dos estudos, para a gente finalmente, com todas as dificuldades, avançar e fazer as entregas cujas expectativas de um programa com a ambição de São Paulo tem, né? Eu tinha mencionado já que o programa de São Paulo, ele conta com um parceiro de credibilidade, né? São Paulo é um parceiro de credibilidade, em decorrência não apenas pela força econômica de São Paulo, mas pela sua capacidade de projeto e traduzindo a sua qualidade regulatória e a sua experiência em inovações contratuais, né? Isso traduz um movimento de não apenas olhar ativo de forma individual, mas de fato ter um programa que incrementalmente vem tornando os contratos de São Paulo contratos caros São Paulo, que a cada novo projeto consolida aquilo que foram boas experiências e avança, né? Para isso, eu acho muito importante ressaltar o quarto programa de concessões paulistas, né? São Paulo aprendeu a fazer concessão com rodovias e tem aí espraiado para o Brasil inteiro novidades por meio também do seu programa de concessões de rodovias. E eu acho que é importante ressaltar os resultados desse programa, o fato da gente ter conseguido diversificar o perfil dos licitantes, ter introduzido uma série de inovações relativas à financiabilidade, ter avançado na redação contratual relativa à metodologia de indenizações, segurança jurídica nos reequilíbrios com reequilíbrios automáticos, colchões de liquidez para afagar aí as preocupações de riscos específicos de cada projeto. Então, com isso, a gente finalmente, né, por meio do contrato PIPA, que todos vocês testemunharam em plena pandemia, em maio de 2020, o licitante vencedor assinou o contrato com uma antecipação de dinheiro, para condição da assinatura do contrato, de mais de R$1 bilhão, né, em outorga, o que, além de nos orgulhar bastante, traduz a confiança nos projetos de São Paulo e em São Paulo como um parceiro experiente e resiliente. Nessa tônica, eu queria destacar o projeto mais maduro que a gente tem hoje, ainda na quarta rodada do programa de concessões rodoviárias. É o projeto do litoral paulista, que dá acesso ali ao Porto de Santos, né? E melhora muitíssimo os investimentos e, notadamente, a segurança daquela região do litoral sul, que é uma região empobrecida do estado, cujo adensamento urbano tem provocado, tem dificultado a fluidez e levantado aí um aceno, uma luz amarela sobre a necessidade de olhar a segurança daquele trecho. Então, é um projeto que tem como estratégia uma finalidade diferente dos outros projetos de rodovias. Os projetos de rodovias, a gente estava compilando sempre um ativo maduro com a incorporação de novos trechos, né? Ativo maduro decorrente de um contrato de concessão a expirar com novos trechos, cuja demanda resiliente facilitava muitíssimo a preocupação em relação à demanda. Nesse projeto aqui, a gente tem uma finalidade muito específica de segurança social, cujos investimentos aí com mais ou menos 2,8 bilhões, 3 bilhões de reais, vai certamente resolver os problemas daquela região. E aqui, por conta de ser um ativo justamente diferente, com essa lógica diferente, a gente precisou olhar para esse ativo e olhar para os riscos que ele implicava de uma maneira distinta. O que eu quero dizer com isso? Que, para além de consolidar, aprimorar, utilizar todas aquelas inovações que já tanto discutimos durante que foram lançadas no quarto programa de concessões rodoviárias, a gente precisou dar passos a mais, né, para poder justamente enfrentar as questões desse projeto específico. Eu queria ressaltar algumas delas. O primeiro é o compartilhamento do risco de demanda. São Paulo olhou para esse projeto e disse, olha, não adianta mais
a gente olhar o risco de demanda como se fosse para a rodovia, como se fosse um dado insuperável, né, de que o risco de demanda é sempre do concessionário. Essa lógica foi consolidada ao longo do histórico das concessões rodoviárias, porque a escolha dos ativos à época, pelo menos no estado de São Paulo, e a gente pode dizer também em relação à União ali, a primeira concessão, Ponte Rio-Niterói, tinha uma escolha muito específica de corredores cujas demandas já estavam bastante consolidadas, né? E essa discussão não se colocou, a discussão de proteção de demanda, de variação de demanda dentro das rodovias não se colocou ao longo do tempo. E aqui a gente teve a coragem de olhar e dizer, olha, vale sim também discutir risco de demanda em rodovias, e aqui é o caso de fazer essa inovação e colocar uma banda de 12% de proteção de demanda, por algumas razões. Primeiro, que se trata de um trecho que ainda não tem pedágio, sem utilização, né? A primeira vez que vai ter uma malha concedida pela primeira vez. Segundo, se trata de um trecho cuja demanda prevalecente, 80% da demanda é de veículos de passeio, cujo comportamento pode ser mais flutuante em relação à demanda depois que a malha vier, né? Em terceiro lugar, com o fato de que a gente vai fazer todos esses investimentos numa área super adensada, né, com a tentativa de segregar o tráfego urbano do tráfego rodoviário, mantendo sempre a alternativa para o usuário de ter as marginais, o uso gratuito. Então, nos pareceu um risco sensível do projeto, né? Nós ouvimos o que o mercado tinha para dizer em relação a isso, digerimos internamente a importância de atacar esse risco e, portanto, colocamos uma proteção de demanda. E aí eu queria também, para além do uso dessas novas tecnologias, IRAP, BIM, que talvez pelo tempo não dá para a gente detalhar tanto, eu queria colocar uma outra inovação, porque o DUF já vinha dos passados, uma outra inovação importante, que e que tem tudo a ver com esse ativo específico, que é o free flow, a utilização do free flow e da tarifa dinâmica. O que acontece? Como se trata de uma via, né, que foi se adensando em função daqueles municípios ali, um colado no outro, a necessidade, a possibilidade de fazer investimentos com duplicações, ampliações, isso causaria uma dificuldade muito grande de acontecer, além de eventuais problemas políticos da própria população, desapropriações, né? Seria muito difícil imaginar resolver o problema de fluidez como se resolve num lugar sem um adensamento populacional, que é o caso desse ativo. Então, nós optamos por inovar e colocar aí a possibilidade do concessionário utilizar a tarifa dinâmica para justamente gerir o comportamento do seu usuário a depender de quão adensado estará a rodovia. Ele vai poder, a tarifa poderá flutuar para que um usuário que normalmente não usasse a rodovia, no momento em que as marginais estejam mais adensadas, ele opte para usar a rodovia. Isso que a gente vê em centros urbanos maiores, com maior, ainda poucos casos, a gente tenta aqui utilizar em São Paulo para que a fluidez seja devidamente resolvida. E o free flow, né, que tivemos a notícia ontem da aprovação do PL, né, que traz a possibilidade de fato, a gente ter uma lógica de justiça tarifária, no sentido de pagar apenas aquilo que se utiliza. Aqui a gente já incorpora no nosso projeto, tá? Para além das praças de pedágio troncais, a gente terá para as praças de pedágio que darão acesso à rodovia, o free flow, também numa expectativa de melhorar a fluidez. Segundo projeto mais importante de rodovia, com extrema firmeza política, necessidade de resolver um histórico problema aí do Rodoanel Norte, né? Esse projeto é um projeto de muito impacto, né? Muito importante para a logística. Vocês conhecem bem o Rodoanel Mário Covas, cujo trecho norte ainda está pendente, né, de conclusão.
Foi um projeto estruturado à época, durante a quarta rodada, que teve um leilão bem sucedido, né? Tivemos 2 participantes, com excelente competição, que trouxe um ótimo ágio à época, mas a finalização das obras públicas, que eram condição para o início da operação do Rodoanel, elas não foram devidamente concluídas, e aí o Estado, primeiro, tomou a decisão de, não, vamos tentar novamente concluir as obras e, eventualmente, continuar o contrato de concessão, e, mais recentemente, resolveu, por fim, tomar o caminho de incorporar esses trechos remanescentes da obra no próprio contrato de concessão, de modo que temos aí este semestre para atualizar os elementos todos que estão já bastante estudados, justamente por todo esse histórico, né? Temos um CAPEX estimado de 2,3 bilhões de reais, para que a gente consiga, em junho, fazer a publicação desse edital, que terá, portanto, uma lógica diferente. Será uma concessão para a exploração do sistema, mas que preverá também como obrigação do concessionário a conclusão dessas obras remanescentes. Aí, mudando um pouquinho de setor, né, ainda em logística, mas mudando para a mobilidade, temos a linhas 8 e 9, né, que é um projeto que tem sido aí bastante debatido. Trata-se da primeira vez que a CPTM faz uma concessão das suas linhas 8 e 9, Esmeralda e Diamante, que compreende aí aproximadamente 75 quilômetros de extensão, né, com incremento de 4,1 quilômetro, uma nova estação, uma série de adequações para melhorar a parte de sistema, de automação, de acessibilidade, né? Foi um grande desafio estruturar esse processo, pensando em trazer competição para o setor, né? Foi a grande tônica do programa de parcerias, da subsecretaria de parcerias, era incrementar a qualidade da regulatória desses contratos, do nosso edital, para justamente abrir esse mercado e trazer competição. Um projeto de CAPEX de 3,2 bilhões de reais, também com fornecimento de material rodante, são 34 trens, né, que serão incorporados por meio desse contrato. E aí, nesse contrato, a gente também, de novo, utilizando a experiência e a consolidação da qualidade regulatória de São Paulo, previu algumas inovações. A primeira inovação é a proteção de riscos de valor superior a 5%, a banda de 5% no primeiro ano operacional. Uma preocupação muito grande nossa, do quanto que esse setor estava fragilizado por conta da pandemia. A gente achou por bem, mais do que um compartilhamento daquilo que já havia no setor de mobilidade, bandas que, dentro daquelas bandas, havia um compartilhamento do risco, uma proteção mesmo, se o risco superior a 5% tivesse a proteção total desse risco de demanda. Tivemos diretrizes referenciais para investimentos obrigatórios, para justamente facilitar que o concessionário, ele sim, escolhesse as formas mais eficientes e criativas, de modo que os seus parceiros, a possibilidade de imaginar esse negócio abrisse mais competição, né, com seus fornecedores, seus parceiros. Novos mecanismos de governança nesse setor, né? Trata-se de um setor que, diferentemente do rodoviário, ainda não tem uma agência reguladora, então a gente foi muito cuidadoso para colocar figuras como auditor independente, verificador independente, para não apenas a parte dos indicadores, mas de conclusão de obra, de estar tudo, aqueles riscos iniciais do projeto, que essas figuras, elas tivessem, de fato, autonomia para dizer, afirmar o que estava acontecendo no contrato, e que esse seu relatório se sobrepusesse à posição, eventual posição do poder concedente, justamente para emular ali uma figura equidistante, dado que a gente não tem uma agência reguladora. E ainda, aquilo que eu já mencionei, a implementação de sistemas como o CMMS, SCADA, que vão dar uma melhoria, né, operacional em função da qualidade da sua automação. Ainda algumas outras inovações que a gente vai incorporando nos nossos contratos, né, com maior qualidade, por exemplo, rescisão
contratual por arbitragem, né, que até então era prevista como uma única extinção, uma última extinção antecipada de contrato que não seria objeto de arbitragem. Aqui a gente conseguiu emplacar e deixar claro isso no contrato, né? A incorporação da outorga na indenização por extinções antecipadas em todos os casos, exceto na caducidade, um robusto programa de compliance, que a gente achou importante para estar atualizado aí com as melhores práticas que o mercado também já amplamente utiliza, e uma sistemática de investimentos contingentes na lógica de realmente compreender um contrato de longo prazo como um contrato que não é possível pensar em tudo, mas é possível prever como se resolver situações que a gente não pensou. Então, aqui é o enfrentamento, não dar a desculpa de que os contratos têm lacunas e têm cláusulas abertas e ponto. É dizer o seguinte, sim, eles têm lacunas e são de longo prazo, a gente não consegue prever tudo, mas a gente consegue regular a situação da imprevisibilidade com alguma qualidade. Então, por exemplo, para alguns investimentos que não se sabia se seriam necessários ou não, a gente já colocou, mas o se e o quando está bem regulado no contrato, para evitar ou amarrar de partida e, obviamente, queimar dinheiro de outorga, deixá-la para frente com o uso de gatilhos que, enfim, o histórico demonstra que geram, muitas vezes, alguns traumas ou discussões que levam bastante tempo. Isso de maneira, assim, reforçando uma outra coisa muito importante que a gente tem utilizado nos contratos de São Paulo sobre novos investimentos, que é a limitação desses novos investimentos sem a concordância do concessionário, né? A tal lógica de modificação unilateral do contrato em que o Estado pode exigir, ela está limitada nesse contrato a 5% do valor total dos investimentos, o que dá uma tranquilidade aí de financiabilidade, além de regras de rating que não podem cair, né, a qualidade desse rating. Então, é uma preocupação grande que a gente melhorou nesse contrato. Ainda em logística, temos um projeto de aeroportos, né? É um projeto que visa aí o desenvolvimento regional. A ideia é que a gente se conceda todos os aeroportos que ainda estão sob a operação do Estado, né? São 22 aeroportos. Então, portanto, com essa licitação, o Estado não terá mais aeroportos sob sua operação. Dividimos em 2 blocos, né? Justamente para tentar aí, fazer 2 blocos equilibrados, cujo leilão ocorrerá no mesmo dia, havendo a possibilidade de o licitante participar, inclusive, dos 2 leilões. Esse projeto conta com aproximadamente 500 milhões de reais de CAPEX, né? Haverá obras de ampliação, operação. Aqui é tentar dar mais conforto, mais segurança para que a aviação regional se desenvolva, né? Que é uma coisa interessante, que um mercado diferente, que tem uma procura grande, mas que é importante que a gente coloque num nível de conforto e de qualidade que não faça, por exemplo, uma competição com as rodovias de São Paulo, que são ótimas rodovias, né? Então, a qualidade desses aeroportos precisa crescer para que essa aviação regional também cresça. Eu queria destacar, por questões de tempo, né? Apenas a diferenciação que a gente fez na categoria de investimentos. A gente acha que isso vai ser muito importante para lidar com a gestão contratual ao longo do tempo. A gente tem um pacote de investimentos obrigatórios, sim, mas um outro pacote de investimentos previstos que são considerados já de partida no modelo, mas que a necessidade de realizá-los não está posta como mandatória agora. O que eu quero dizer com isso? Que ao invés de imaginar que os investimentos ocorrerão se um gatilho ocorrer, a gente prevê os investimentos hoje e, se não for necessário que ele seja feito, aquele recurso ele pode ser redistribuído com a lógica de fungibilidade, como se o contrato tivesse um estoque fungível, e considerando que são, para cada bloco, 11 aeroportos, a gente imagina que as necessidades desses 11 ativos vão
saltar aos olhos aí ao longo da gestão contratual, isso vai facilitar muito a compensação de ativos, dos passivos desses 11 ativos durante a gestão contratual, né? Utilizamos aqui a contracentralizadora para facilitar aí a operacionalização dessas receitas, do pagamento do outorga variável, de fiscalização, para que não haja nenhum tipo de dificuldade na fiscalização dessa parte. Aqui, a Travessias Paulistas é um projeto interessante, porque é um projeto que, em princípio, parece um projeto pequeno, mas ele tem uma natureza, um teor social muito, muito relevante, tem um impacto social relevante. Trata-se de 3 travessias, né? Norte, Centro e Sul, com 8 lugares diferentes, né? Cuja utilização tem uma demanda ali resiliente. A gente faz todos os exercícios, não tem elasticidade de demanda, porque, de fato, são pessoas que utilizam esse serviço como seu transporte, como seu modal diário. Enquanto que a precariedade da qualidade desse serviço é muito alta. Então, assim, o Estado tem mais ou menos quase 80 milhões, 76 milhões de déficit operacional com esse serviço, para além do déficit de investimento, né? Então, é muito importante haver investimento ali para melhorar a segurança desse usuário, melhorar o conforto, e a gente acredita que o projeto está ficando bastante maduro. Agora vamos aprovar a sua modelagem preliminar para começar a discutir com a sociedade em consulta pública no mês de abril, com 240 milhões aí de CAPEX. Temos o complexo do ginásio Ibirapuera. Esse projeto é justamente o exemplo de projeto que demonstra a nova fronteira da carteira diversificada do Estado de São Paulo, né? Porque não se trata de um serviço público com tarifa regulado, é um projeto que você pode colocar muitas coisas, tem uma liberdade muito, muito grande e uma dificuldade, portanto, decorrente dessa liberdade, de construir um cenário base sólido, né? Que a gente acredite que seja, que faça sentido. Considerando que, deixa eu passar aqui, que eu acho que, considerando que tem um CAPEX bastante relevante, né? Um CAPEX aí de 962 milhões, com um período de licenciamento, de aprovações que força até o início das receitas, que traz uma dificuldade adicional para o projeto, né? Para que haja, portanto, a fruição pública desse equipamento, que merece, numa área nobilíssima do município de São Paulo, que merece um tratamento para o lazer, para o esporte, né, para a cultura, com a única obrigação relevante, que é a nova arena multiuso, com uma quadrilha internacionais de 20 mil pessoas. Para além disso, a gente tem muita flexibilidade da construção desse cenário base, e isso tem se demonstrado um projeto bastante interessante, mas ao mesmo tempo bastante desafiador. Queria ressaltar o projeto de escolas. O Estado de São Paulo tomou a decisão estratégica de pai e pai de não... a gente praticamente não tinha PPP, né? Tem a PPP do TIC, por absoluta falta de alternativa a um projeto de mais de 7 bilhões de investimentos, não tinha tarifa que desse conta desse projeto sozinho. Mas, enquanto PPP, todos os nossos outros projetos são concessões comuns, né? E isso parecia fazer bastante sentido à época da construção desse programa. Mas aqui o Estado de São Paulo toma também a decisão de dizer, olha, faz sim sentido ter uma PPP social, uma PPP de escolas, que vai contemplar aí 60 novas unidades, né, que atendem o ensino médio, ensino fundamental, excluindo os serviços pedagógicos, né? São serviços não pedagógicos, que vão potencialmente atender 100 mil alunos. Eu vou, talvez, depois mencionar a congestão, mas só por uma questão de tempo, acho que é importante ressaltar que esse movimento tem a ver com o planejamento estratégico da educação, que é o objetivo de ampliar as escolas em tempo integral, né, num período
num horizonte mais curto de tempo possível, fazer com que essas escolas aconteçam em período integral. Olha, se as escolas serão de período integral, a gente vai ter uma demanda, né, de escolas. As escolas que funcionam hoje em turnos manhã, matutino, vespertino e noturno, serão necessárias mais vagas, mais escolas para incorporar esse estudante que ficará o dia inteiro na escola e que precisa de uma infraestrutura condizente com a educação atual, né? Então, essas 60 escolas vão permitir que esse planejamento aconteça e serão pensadas e implementadas com esse condão de transformar a educação do ensino médio fundamental do Estado de São Paulo numa educação de 2021, né? E não com aquela infraestrutura que permitia muito poucos horizontes para esse estudante. Naturalmente, a gente tem um CAPEX ainda muito preliminar em estudo, mas a data aqui da nossa conversa é bastante interessante a coincidência, porque esse projeto está justamente as potenciais consultorias aí que apresentaram proposta. Segunda-feira é o prazo para o BNDES, né, fazer as escolhas que a gente vai, o Estado de São Paulo vai trabalhar com o BNDES nesse projeto, e acho que vai ser uma nova frente bastante interessante. Programa de parques, já finalizando, eu tinha comentado para vocês que uma das razões do Estado de São Paulo ser um Estado, um parceiro com credibilidade, para além da sua pujança econômica e da sua experiência técnica, né, nesse setor, acho que é muito importante ressaltar que a gente sempre trabalha com programas, né? O programa de rodovias foi assim, e aqui o programa de parques tem se demonstrado bastante bem sucedido, porque a gente fez um programa, realmente um conjunto de ativos pensados para vir a leilão, para que aqueles interessados nesse setor conheçam o que significam esses contratos de parques, qual é a lógica subjacente a essa concessão, como é que a gente estruturou, e isso tem dado bons resultados, dado que a gente já está no nosso quarto projeto. Só nessa gestão já foram feitos 2 leilões bem-sucedidos nesse setor. E aí eu queria trazer uma novidade interessante que foi colocada especificamente nesse projeto, que é a lógica de liberdade na definição dos preços, né? A concessionária vai definir o preço do ingresso sem a necessidade de estar ali amarrada com preço fixo ou com um teto tarifário imposto pelo Estado. De fato, trata-se de um ativo, de um empreendimento que será gerido, né, pela concessionária como se empreendimento privado fosse, com, obviamente, série de obrigações notadamente relacionadas à proteção do meio ambiente, pesquisa, acesso aos estudantes e tal, mas cumpridas aquelas obrigações, há uma expectativa, e isso está totalmente relacionado com a liberdade de preço, de que o privado, de fato, faça o gerenciamento desses ativos como se empreendimento notadamente privado fosse. Isso tem algumas consequências interessantes, mas uma que eu gostaria de ressaltar é o fato de isso implicar no esvaziamento muito grande das possibilidades de reequilíbrio, né? Como praticamente todas as coisas ele vai poder mexer via demanda e via preço, fica muito restrita a possibilidade de o concessionário vir bater na porta do Estado fazer equilíbrios, o que, na nossa visão, reduz o campo potencial de litigiosidade. Então, acho que é importante também, para além de muitas outras preocupações, pensar em contratos, em incentivos e mecanismos que reduzam os eventuais conflitos que possam acontecer nos 30 anos aí de contrato de concessões. Então, a gente teve 2 licitações bem-sucedidas nesse setor e teremos aí o próximo, que já concluiu consulta pública e que vai a leilão ainda este ano, que é o Parque da Cantareira, também com a mesma cara, na sequência do programa de parques de São Paulo. Eu vou me deter aqui para que a gente possa usar nosso tempo para dialogar e discutir um pouco com vocês. Muito obrigada.
Excelente apresentação, Tarsila. Muito interessante a diversidade, né, da carteira de projetos aqui do Estado de São Paulo, indo de rodovias para mobilidade urbana, aeroportos, centro esportivo, escolas, parques. Acho que existem oportunidades para um conjunto de investidores bastante diversificado aqui. E é muito interessante também que São Paulo continua inovando, né, em vários aspectos. Eu acho que no programa de concessões, aí, São Paulo sempre foi líder na questão de inovar e lançar novas ideias, que vêm sendo copiadas pelos vários outros estados e até pelo governo federal, muitas vezes, né? Gostaria de parabenizar, então, novamente aí pela nova carteira aí de projetos que começa a ser licitada, na verdade, continua sendo licitada, já teve vários projetos que foram contratados, né? E esse ano deve se intensificar, então, conforme foi colocado aqui na apresentação. Então, gostaria de passar para a nossa próxima etapa do nosso webinar aqui, para fazer um debate com perguntas aqui que eu e o André Marinho faremos para a Tarsila. A primeira pergunta, Tarsila, é uma pergunta muito em função do momento em que nós vivemos, né? A questão da pandemia, da Covid, impactou todos os setores, na maioria das vezes negativamente, né? Como foi um caso da parte de transporte e lazer, né? Em alguns casos positivamente, mas em pouquíssimos casos, eu diria. E considerando esse cenário aí nós esperamos que seja de curto prazo, né? Do ano passado, e esse ano talvez voltando à normalidade no ano que vem, temos aí um momento, né, de lançamento de projetos num ano complexo aqui. Considerando isso, gostaria que você nos explicasse o que o governo do Estado de São Paulo pensou em termos de revisão dos projetos que estão em andamento, que tipo, né, de mecanismos que foram pensados aí para, de alguma forma, mitigar, né, esses riscos adicionais percebidos e principalmente no risco de demanda, né? Acho que nos projetos que você passou aqui, você já explicou as características de cada um dos projetos, de certa forma, mas se pudéssemos dar um panorama geral assim, de qual foi, né, a filosofia do Estado para trabalhar nesse cenário, seria interessante. Claro, Maurício. Primeiro, acho que foi importante ter um comportamento de transparência, de garantir que as nossas falas, que a nossa comunicação, que os nossos cronogramas fossem críveis. Tá? Não pela capacidade de trabalho, de conclusão desses projetos por uma equipe aqui excelente de 27 pessoas que a gente tem, para além dos setoriais que nos auxiliam. Mas dizer logo no início, quando aconteceu, né, quando a pandemia foi compreendida como tal, dizer o seguinte: olha, a gente ainda não tem cronograma para as coisas, vamos informar o mercado de forma paulatina, vamos observar, vamos entender, vamos ouvir. E isso dá uma acalmada, assim, né? Deu um grau de ansiedade muito grande em relação ao que ia acontecer com esses projetos. Isso aconteceu notadamente com as linhas 8 e 9, que tinha um cronograma muito anterior, né, a tentativa de entregá-lo antes, e a gente tinha a consultoria do AFC, com um setorial super forte, que é a Secretaria de Transporte Metropolitano, com a equipe aqui trabalhando intensamente. A gente tinha uma perspectiva de entregar esse projeto com mais rapidez, mas a primeiro momento, olha, não dava nem para fazer voo, visita técnica, nada. Vamos ter um pouco de calma e explicar para o mercado aos poucos como é que a gente vai observar a situação e como é que a gente vai resolver isso contratualmente. E, óbvio, todos nós conhecemos o quanto que o setor de mobilidade foi impactado, né? Chegou a situação de 80% de queda de demanda, né? A gente observou isso e percebeu que era necessário para, ainda assim, concluir o projeto e lançá-lo no ano passado, que foi o que aconteceu. A gente publicou o edital em novembro do ano passado. Era necessário dar uma resposta a esse risco de queda abrupta de demanda no momento pandemia.
Então, um contrato que já tinha, historicamente, os contratos de mobilidade, ele já tem proteção de bandas de demanda, aqui a gente colocou uma proteção adicional. O que é a proteção adicional? Que a líder do projeto aqui na Subsecretaria, Gabriela Engler, ela chama de proteção premium. O que é a proteção adicional? É o fato de o Estado assumir a variação de demanda de 5% que cai, então entre os 5% para cima e para baixo é risco do concessionário. A partir daí é risco do Estado 100% e na tarifa, de forma líquida, né? Na tarifa via clearing. Isso vai acontecer quando? A partir do início da operação do concessionário, porque os primeiros 7 meses trata-se de uma operação assistida, tá? Até que o concessionário, de fato, comece a operar sozinho. A partir do início da operação do concessionário sozinho, ele vai ter 1 ano com essa proteção adicional de demanda. E, naturalmente, o mercado recebeu isso de forma bastante positiva, a gente achou muito razoável e conseguimos, dentro do governo, avançar e consolidar essa proteção adicional. O projeto a proteção de demanda que eu mencionei no litoral, a lógica pandemia, o momento pandemia, talvez ele tenha reforçado a sensibilidade interna de haver uma proteção de demanda, mas eu dissociaria um pouco as coisas. Eu acho que a proteção de demanda desse projeto do litoral, ela deveria acontecer a despeito do Covid, tá? É uma proteção. O Covid só reforça a preocupação, que é uma preocupação do ativo, né? Daquela necessidade ali de a gente realmente superar essa lógica de que demanda em rodovias é sempre do concessionário, mesmo sabendo que, obviamente, o setor foi menos impactado do que o setor de mobilidade, mas Covid, assim, ajudou a dar vazão à aprovação interna, digamos assim, da proteção de demanda no litoral. No caso dos aeroportos, o que a gente fez foi atualizar o ponto de partida dessa demanda. Tá? Uma demanda que já absorveu o impacto Covid. Mas, a partir daí, a curva de crescimento de demanda, ela é uma curva, uma retomada bastante significativa e de modo que, no todo, mesmo que o início ali sofra um pouco mais, o fluxo de caixa ele ficou um pouco mais fragilizado, mas no todo deu para recompor. O inteiro fica muito parecido ao anterior. E aí a gente utiliza, com a mesma qualidade da cláusula de força maior, né, que São Paulo já vinha detalhando, mais para, numa eventualidade, isso poder ser respondido com técnica e com rapidez. Acho que não quero me alongar muito para a gente poder ter tempo. Muito obrigado, Tarsila. André, por favor. Bem, Tarsila, aproveitando aqui o gancho, 2021 vai ser o 3º ano de governo, né? E promete ser um ano com um recorde de licitações, com as PPPs no Brasil, né? Não só no governo de São Paulo. A gente espera ter aí várias oportunidades no âmbito do governo federal e outros estados, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, que tem aí projetos. E a minha pergunta é o seguinte: quais são os diferenciais que você enxerga nos projetos de São Paulo em relação aos outros projetos? Pode falar um pouco, comentar um pouco dessa concorrência por recursos e atração dos investidores? Claro, André, claro. Assim, o mantra aqui é competição, né? Competição nos projetos. Então, por que não competição entre os projetos? Né? Eu vejo com muito bons olhos o fato de o governo federal e os outros subnacionais estarem aí avançando nas suas carteiras, né? Tendo carteiras ambiciosas, tentando emplacar aí projetos de impacto. Eu acho que isso é bom para o déficit de infraestrutura do Brasil, isso é bom para São Paulo, porque é bom ter competição, né? Eu acho que é sempre bom para a gente não cair aí no autismo de andar sozinho da locomotiva. É sempre bom ter gente fazendo, olhando. É bom para São Paulo, inclusive, os investidores entenderem que vale a pena procurar o Brasil, estudar o Brasil e ter ali uma possibilidade de vir investir num projeto de São Paulo, olhando para projetos de outros lugares também. Agora, notadamente,
São Paulo tem seus diferenciais que eu acho que são remarcáveis e que vale salientar aqui. Né? Primeiro, a experiência, né? Uma experiência que hoje consegue acoplar as melhores práticas internacionais com qualidade e conhecimento interno, e esse conjunto de coisas tem demonstrado que os projetos de São Paulo têm aí sido premiados, conseguiu premiações nacionais, internacionais, traz um investidor internacional em plena pandemia. Eu acho que isso dá para ressaltar. Segundo ponto, é muito importante reforçar o quanto que uma agência reguladora experiente, longeva, com quadros de qualidade, fazem diferença no programa. E aí, já que você tocou no setor rodoviário, acho que vale aí conferir o mérito à Artesp, né? Dentro do cenário Brasil, acho que a Artesp tem um papel de vanguarda, ainda com muita qualidade, no sentido comparativo. Terceiro lugar, o fato de esse parceiro de credibilidade, que é o Estado de São Paulo, conseguir identificar, por conta da sua experiência, da sua qualidade técnica, ativos que são ativos críticos, né? Ativos de impacto. Então, os projetos de São Paulo compreendem ativos interessantes de impacto que, portanto, são mais atrativos, que têm resiliência em relação à mutabilidade política, né? São projetos, são bons projetos, digamos assim, para além de todo o respaldo regulatório que confere aí a segurança jurídica e o contrato Cara São Paulo que nós todos conhecemos. Obrigado, Tarsila. Eu acho que essa questão de segurança jurídica é realmente muito importante, né? Previsibilidade, realmente. Esse ponto da previsibilidade e segurança jurídica, assim, para traduzi-lo, não ficar um jargão abstrato, o investidor, quando ele vai olhar onde investir, olha, São Paulo tem um track record, né? São 43 contratos assinados. Tem problemas? Tem problemas. Mas dá para ter um histórico, dá para olhar e dá para saber como o Estado de São Paulo se comportou diante desses 43 contratos assinados. E aí, adicionando essa lógica de segurança jurídica, acho que é importante ressaltar um movimento que o Estado de São Paulo está fazendo, que é a resolução dos passivos regulatórios das concessões de rodovia, lá daquele caso histórico. A gente está em pleno momento de negociação com as concessionárias para justamente passar a mensagem de que é necessário limpar o que aconteceu no passado, né, e o Estado ficar ainda mais robusto enquanto um parceiro privilegiado aí, em termos para ser escolhido como o melhor parceiro desses investidores. Obrigado, Maurício. Tarsila, a próxima pergunta aqui que nós gostaríamos de fazer é sobre o cenário futuro aí, né, e como é que o Estado tem trabalhado com essa questão dos riscos aí, advindo da crise da pandemia, né? E nessa retomada da economia que nós imaginávamos que seria esse ano, por vários motivos aí, pelo recrudescimento aí, pelo crescimento novamente da infecção aí, imprevisibilidade, nós temos enfrentado um cenário de muita volatilidade, né? E muito fortemente na questão da flutuação do câmbio, né? Então, o dólar tem desvalorizado muito fortemente nos últimos meses, chegando, acho que somente nesse ano já quase 40% de desvalorização, né? E nós estamos falando de projetos complexos e grandes, que envolvem muito capital, financiamento, e vão necessitar, né, de recursos de investidores estratégicos ou de fundos, né, de investimento estrangeiros, com moeda forte, né? E aí, nesse cenário aí, como é que o Estado tem trabalhado na melhoria, né? E trabalha na questão da mitigação do risco de câmbio. São Paulo tem sido pioneiro nesse assunto, já aplicou, né, aquela metodologia no setor de rodovia, mas houve algum avanço adicional de uma nova inovação e mecanismos adicionais de mitigação desse tipo de risco?
Então, Maurício, talvez para aqueles que não estejam tão familiarizados, essa inovação que o Estado de São Paulo fez no setor de rodovias era basicamente a compensação de uma variação cambial que era escolhida pelo concessionário, né, na possibilidade de ele fazer um financiamento em moeda estrangeira. A compensação dessa variação era uma compensação feita dentro do próprio projeto, ou seja, dentro dos recursos do próprio projeto. Que recursos eram esses? A outorga variável, né, que vinha para o Tesouro e tinha uma conta lá separada com um colchão capaz de fazer a compensação dessa variação do risco na hipótese de o concessionário apresentar ali a opção de utilização desse mecanismo de compensação se fizesse financiamento com moeda estrangeira. Isso foi uma inovação já há alguns anos, né, no setor de rodovias, que tem sido utilizada aí Brasil afora. A inovação adicional que a gente tentou fazer, e o mercado a conheceu, porque foi a consulta pública, foi a proteção mais ampla e mais líquida do mecanismo cambial nas linhas 8 e 9, né, cuja variação, qualquer variação que fosse, né, a variação total do câmbio, ela era protegida via tarifa na clearing, né? Esse mecanismo de proteção cambial mais amplo e líquido, ele chegou aí, como eu disse, a consulta pública foi muito bem recebida pelo mercado, mas note que quando você fala a volatilidade, né, o impacto do Covid, como isso impactou o projeto, a gente precisa lembrar também que impacta o projeto, mas impacta o Estado, né, antes. O Estado de São Paulo estava com a expectativa de déficit para esse ano de quase 10 bilhões de reais, né? E profundas reformas foram feitas para tentar fazer face a esse cenário sombrio aí de 2021. Muitas coisas foram feitas e foram superadas. Hoje a expectativa é de superávit de 20 bi, né? Então acho que o trabalho profundo aí parece que vai gerar resultados bastante importantes. Mas fato é que esse mecanismo construído dentro da modelagem do projeto, que foi a consulta pública e conhecido, portanto, do mercado, no momento da publicação do projeto, novembro de 2020, a preocupação fazendária, a preocupação fiscal, a preocupação do Estado prevaleceu e essa inovação precisou dar um passo atrás, digamos assim, quem sabe uma outra oportunidade. Ideias não faltam por aqui. Bom, obrigado, Tarsila. São Paulo sempre tentando inovar, né? Às vezes é possível avançar, às vezes tem dificuldade, mas continua tentando aí trazer novidades no sentido de melhorar, né, a segurança do investidor aí. E é por isso que eu acho que é sempre visto como um destino aí seguro para investimento, né? Então, parabéns pelas tentativas, iniciativas e vamos tentando. Tarsila, obrigado, Maurício. Eu queria aproveitar, Tarsila, e falar sobre o projeto de mobilidade urbana, né? São Paulo, ele historicamente tem liderado, né, em projetos de concessão PPP de mobilidade urbana, não só no Brasil, como na América Latina. Além da concessão da linha 8 e 9, que está em curso, quais seriam os outros projetos de mobilidade urbana? E aí eu vou pegar um gancho aqui de uma pergunta de um participante nosso, a respeito do trem intercidades. Você poderia falar especificamente também desse tema para nós? Claro, André. De fato, São Paulo lidera aí nos projetos de mobilidade. Eu acho que daqui a 50 anos a gente vai ter discutido de mobilidade em São Paulo. É um setor bastante interessante. O trem intercidades, o que acontece? É um projeto histórico aqui, né? Bastante já com um amadurecimento técnico bastante profundo. A gente tem uma expectativa grande, já com minutas muito maduras para soltar a consulta pública agora, fevereiro, já passou. Mas a gente tomou a decisão, o Estado tomou a decisão de esperar o que vai acontecer sobre a MRS, né, montante de investimento, a fim de remodelar o projeto nessas bases. Antes dessa decisão, nos pareceu prematuro ir discutir com o mercado um projeto que a gente não sabe ainda exatamente qual escopo terá, no fim das contas, em termos de investimento, né?
sabe-se que a finalidade é trazer um transporte de maior qualidade, maior rapidez entre São Paulo e Campinas, né? Esse trecho passando por Jundiaí, ter um tipo de transporte diferente daquilo que é ofertado hoje à população, para além das melhorias na linha 7, que faz parte do projeto, e daquele parador do TIM, que vai também melhorar ali a região metropolitana, a qualidade do conforto do usuário e da segurança do usuário nessa região. Mas, de fato, a gente tomou a decisão de aguardar um pouco esse escopo de investimentos, a fim de dialogar com o mercado quando isso estiver mais bem definido. Acho que isso ajuda a ter um olhar também de prioridades, né, no momento em que a gente precisa realmente se concentrar para entregar aquilo que já está mais claro, mais definido. Então, essa foi a decisão. A gente tem alguns projetos que já existem, que estão sendo objetos de uma gestão contratual delicada, né, com um olhar bastante criterioso, como linha 4, linha 5, que a gente vem acompanhando aí, notadamente no âmbito dos conselhos aqui dentro, e novos projetos. A gente vai ter o lançamento até abril de 2 PMIs, uma da linha verde, a Secretaria, não, essa da Secretaria de Transporte de Logísticas, que eu não vou confundir vocês aqui com mobilidade, embora seja um projeto importante de logística. Da Estrada de Ferro. O que significa isso? É um olhar novamente para o transporte de trilhos, né, com um caráter menos de mobilidade urbana, mas de turístico, né? Trazer aquela que é meio autarquia, que é um bicho exótico dentro do Estado em termos institucionais, e que precisa de novos investimentos, trazendo a ligação ali na Serra. Então, a gente vai iniciar esse projeto na tentativa da Secretaria de Transporte Metropolitano avançar aí, nas suas entregas no setor de trilhos. Obrigado, Tarsila. Muito obrigado. Ok, Tarsila. Então, agora nós vamos passar para as perguntas aí dos participantes, Tarsila. E eu até já temos algumas perguntas aqui, até convido o pessoal a colocar mais, se for possível. Mas, assim, uma primeira pergunta aqui, eu acho que muitos participantes estão aí ansiosos, né, participando e aguardando os projetos, as licitações que estão prometidas para esse ano e até aquelas que estão em curso. Mas uma primeira pergunta aqui que nos parece óbvia, né, que é em relação à concessão da linha 8 e 9, né, que foi suspensa aí. A pergunta aqui é se você acredita que o TCE irá julgar improcedente as alegações do pedido de suspensão. Então, é uma questão em relação ao momento atual dessa licitação, né? Eu estou convicta que o TCE vai julgar improcedente por uma razão muito simples, né? Para quem teve a oportunidade de ler a representação, os 20 pontos elencados ali são pontos extremamente frágeis. O Estado tem muito conforto nas escolhas que fez, nos estudos que foram consolidados, então a gente tem realmente defesa robusta para cada um dos 20 pontos. Eu acredito que o Tribunal de Contas, com esse olhar técnico, com esse olhar de qualidade, não vai ser suscetível à fragilidade das arguições ali colocadas. Para dar um exemplo para vocês, é uma tentativa de onerar o projeto discutindo se o CAPEX ou o OPEX está subestimado ou não. É uma lógica que eu não imagino um órgão de controle do tipo Tribunal de Contas determinando para o Estado que aumente o valor de CAPEX ou o valor de OPEX. A gente vai ter essa resposta no dia do leilão, né? Se o mercado entender que o projeto como um todo ele faz sentido, ele é viável, dado que a gente tem um critério de julgamento que é a maior outorga e que, portanto, afasta agressividades em propostas econômicas que têm um impacto aí no investimento e no fluxo de caixa, né, do concessionário, a gente acredita que o mercado girar. Então, assim, para ser bem breve, tentar concluir essa resposta, a gente está muito convicto, está elaborando tudo o que é necessário em termos de defesa, mas muito tranquilos das escolhas e da qualidade dos estudos apresentados.
Agora, se você puder dar também um horizonte de prazo, isso aconteceria dentro de 1 mês, 2 meses? Alguma Então, previsão? que tipo de procedimento a gente está hoje no Tribunal de Contas, né? Houve a suspensão do leilão, suspensão liminar do leilão, e a determinação de que o projeto fosse desse continuidade à sua avaliação do Tribunal de Contas dentro da lógica do exame prévio. E o exame prévio, esse tipo de rito, exame prévio, ele implica prazos muito, muito exíguos para os órgãos do Tribunal de Contas avaliarem o projeto. Então, é coisa de horas, assim, tem 48 horas para um órgão, 24 horas para outro órgão, realmente é um rito sumaríssimo, digamos assim. E por conta disso, a gente imagina que não vai se delongar muito. É óbvio que está muito claro para todos os atores que se trata de um projeto prioritário para o governo do Estado, né? É o projeto de mobilidade urbana mais importante hoje da América Latina, é o maior projeto de mobilidade da América Latina, com mais de 1 milhão de passageiros dia, né? Um investimento de 3 bilhões de reais. Então, assim, do ponto de vista de prioridade para o órgão, isso tá muito claro. Considerando que se trata de um rito sumaríssimo, a gente não imagina que vá se delongar muito. Eu não posso dizer em nome do tribunal, mas a expectativa é que nas próximas semanas a gente tenha alguma sinalização, né, da nova data do leilão. E imaginamos ter sucesso, esperamos ter sucesso como tivemos na saga de Pipa, né? Para quem viveu. Se Deus quiser, muito bom. Então, temos horizonte positivo aí. Esperamos, estamos convictos. Obrigado. André? Vou pegar aqui outra pergunta. No caso dos aeroportos, além do investimento em infraestrutura aeroportuária, Tarsila, você vê a necessidade de fomentar voos regionais, aumentando a cobertura, a frequência, a malha? Né? Porque a questão de... Uma pergunta do Paulo, e faz muito sentido, né? Porque o aeroporto, como infraestrutura, ele não decola sozinho, né? Ele precisa estar inserido em malha. Como é que você vê essa questão? Desculpa, você cortou muito, André. Eu não entendi sua pergunta inteira. Tá, a pergunta é se no projeto de aeroportos, né, regionais, tem algum estudo de malha. Sim, a gente olha a lógica de desenvolvimento da malha regional, né, da aviação civil regional. Então, tem um olhar que não é um olhar adstrito a crescimento de demanda por conta do investimento só, mas esse olhar de como os voos e como o comportamento dessa malha se dará em função do projeto, então, e dos incentivos que ele coloca. Assim, eu acho que é um ponto em que eu concordo com o perguntador aí. Obrigado, Tarsila. Eu congelei aqui. Maurício. Tem... Tarsila, uma outra pergunta aqui. Também é sobre outro projeto aí que está para sair, né? Qual que seria a previsão de lançamento, né, do edital do Litoral Paulista, né? Do litoral... É o lote A, né? Essa é a pergunta. Esse projeto está muito pronto, assim. É um projeto que assim, a expectativa é que a gente soltasse no final de janeiro, início de fevereiro, porque a maturidade técnica de conclusão dos estudos está muito fechada. A gente agora está com a avaliação da Procuradoria, né? Eu diria que assim não dá para o projeto realmente ter uma expectativa em termos técnicos de sair no máximo ainda esse semestre. A gente está para quem tem acesso ao datamão do projeto e conhece tudo que está ali posto e sabe do grau de maturidade do projeto, entende o que eu estou falando. Realmente é um projeto que já devia ter saído, né? Já podia ter saído em termos de maturação. Mas a gente ainda precisa equacionar algumas questões internas do governo para poder soltá-lo, de modo que um cronograma, que é o cronograma que eu normalmente asseguro, que é o cronograma da data comparando a maturidade técnica,
esse cronograma já foi, ele está pronto, a gente já entregou. Agora é uma questão de equacionamento interno do governo para dizer, Tarsila, aperta o botão. Então, a gente está trabalhando agora para fazer essas aparos de arestas, né, de questões internas do governo para ouvir o aperte o botão. É isso. Mas está pronto o projeto. E quem está estudando sabe. Obrigado, Tarsila. André, próxima pergunta. Bem, deixa eu achar aqui alguma, Maurício, que a gente ainda não tenha feito, né? Eu acho que já tem todas as perguntas feitas. Acho que não sobrou mais nenhuma. Tem mais alguma? Algum participante que gostaria de colocar alguma? Chegou aqui mais uma. Bem, tem aqui uma pergunta aqui do André Coutinho, se eu não me engano. Agradecendo pela apresentação. Nós sabemos que São Paulo tem estado na vanguarda do tema e gostaria de saber se os demais estados do país, talvez com foco nos maiores, também têm a mesma organização para o tema. Então, sobre o tema de aeroportos, como é que está essa visão de estruturação das concessões dos regionais? Se você vê aí também outros estados trabalhando nesse sentido, Tarsila. Olha, eu confesso que para a aviação regional, eu não tenho visto muito esse movimento. Óbvio que a gente acompanha os aeroportos do governo federal, mas a aviação regional, não, embora isso é interessante, a despeito do que aconteceu com a pandemia, né, e com o baque que os aeroportos sofreram. Isso é importante, achei muito interessante, né, porque chegou um momento de queda de demanda de 95%, né, foi muito pesada a pandemia. A aviação regional, todos os relatos que a gente conseguiu levantar aqui, é que o nicho, o tipo específico, né, de modal, ele passou, não obviamente sem impacto, mas muito tranquilo sobre a sua expectativa de retomada e sobre o grau de impacto muito, muito, muito menor do que foi visto nos aeroportos, enfim, normal de escala. De modo que eu imagino que isso seja um incentivo para que a aviação regional também se desenvolva aí ao longo do tempo nos outros estados. Eu deixaria só talvez uma mensagem de prognóstico positivo para esse setor. Tarsila, aproveitando o gancho, tem uma pergunta do Rafael Rabuski, da Concremate. Ele está perguntando o seguinte, se o Estado de São Paulo está envolvido no projeto NASP, do novo aeroporto de São Paulo. Se tem algum envolvimento, se você sabe falar algo sobre isso. Não do meu conhecimento. Não do meu conhecimento. Talvez faça sentido dialogar um pouco com o pessoal da ESP ou da Invest SP, mas do nossa área aqui não temos envolvimento, desconheço. Acabou que teve bastante perguntas sobre o aeroporto, né? Bom, eu vou pegar a próxima pergunta. Assim, é um projeto que a gente olha, fica assim, será, tal, aí sempre tem, é um projeto que fomenta aí, sempre debate um público bastante variado e interessante, é um projeto interessante para a gente. Não é o beabá que a gente tem feito normalmente, mas tem atraído aí bastante atenção. De modo que vai ser publicado muito em breve. Esse vai ser publicado no próximo mês, no máximo 2 meses, porque, de fato, a gente já passou por todas as etapas de aprovação, inclusive conselho, tudo. Já mandamos todas as minutas para a Procuradoria, então, esse muito em breve a gente vai publicar. Esperamos aí ter que a atenção que ele nos demanda ao longo da sua estruturação seja refletida pós-publicação digital. Sem dúvida, e o Brasil merece, né, uma aviação regional mais integrada, né?
Sim, com a dimensão que nós temos, né? Faz todo sentido. sim, concordo. Muito obrigado, Tarsila. Maurício. Tarsila, tem uma próxima pergunta aqui, que não sei até que ponto você está atualizada, mas a pergunta é: quando serão lançados os editais dos projetos das relicitações do Noroeste Paulista? Ah, sim. Então, Noroeste Paulista, eu não pensei aqui por uma questão absolutamente de tempo, dos nossos 20 projetos, eu escolhi 8 para falar para vocês, por uma razão de maturidade de projeto. Quer dizer, Litoral e Rodoanel Norte, a gente necessariamente, a ideia é ter publicação digital e leilão ainda esse ano. O Noroeste, a gente fechou, está fechando agora a consultoria, o kickoff do projeto vai acontecer agora em março. Tá? Então, o que eu posso dar de previsão técnica para vocês em termos de cronograma desse projeto? Consulta pública em agosto. Essa é a nossa expectativa. É um projeto que vai angariar ali o noroeste de São Paulo, são 1.700 quilômetros ali daquela região que serão estudados. A gente ainda não sabe se vai dividir em 2 blocos, se vai fazer um projeto só menor, né? A gente realmente está numa fase ainda inicial do projeto, mas a gente acredita que é importante ali, né? De 2 corredores que necessitam de mais investimentos ali, a gente pode eventualmente fazer a mesma estratégia de projeto que a gente fez nos últimos 3 projetos, que significa pegar um ativo antigo e incorporar novos, mas isso ainda está realmente ainda verde. Eu não queria passar informações sem o grau de maturidade que a audiência merece. Os estudos já estão contratados para iniciar o kickoff ainda esse mês de março. Muito bom, obrigado, Tarsila. Tarsila, estamos chegando ao final, né, do nosso evento. O André, você quer fazer mais uma pergunta? Na verdade, se essa nossa apresentação ela pode ser circulada, Tarsila. O pessoal está aqui perguntando sobre isso. Se a apresentação que eu fiz pode ser circulada? Claro. Ela está sempre sendo, ela não é completa, né, de todo o programa, mas existe uma apresentação completa no site do programa de parcerias e que está sempre sendo atualizada. Então, sim, podem. Ótimo. Então vamos disponibilizar e dividir com os participantes. Obrigado, Tarsila. Então, Tarsila, chegamos ao final do nosso evento. Eu gostaria que você nos desse as palavras finais, as mensagens finais, nos últimos 2 minutos aqui, só para nossos participantes. Já desde já agradecer, né, a participação de todos, mas ouvir a Tarsila aí passar uma mensagem final aí sobre o programa de São Paulo. Eu queria agradecer muitíssimo a oportunidade, o convite de compartilhar um pouco com vocês o que a gente tem construído no estado de São Paulo. Né? Eu acho que esse terceiro ano é um terceiro ano muito simbólico, muito relevante, porque para além de ser o ano das entregas, né, depois da gente pavimentar a contratação de consultoria, estruturação, modelagem, a gente continuar as nossas entregas, já entregamos, já fizemos 3, mas queremos fazer muito mais. É um ano que a gente sai e entra numa crise tão impactante de saúde pública e que tem um efeito forte aí no setor de infraestrutura. Então, é uma mensagem positiva, né, de abertura desse ano para pensando nos leilões e não pensando no recrudescimento dos nossos estudos, na parada do mercado, na dúvida sobre demanda. Eu acho que a gente deu respostas com mecanismos novos para atacar esses riscos e esperamos em breve que tudo fique bem, que a pandemia tenha aí um caminho mais positivo e os nossos projetos sejam um reflexo da confiança nesse novo momento e, obviamente, na continuidade da confiança no Estado de São Paulo. Agradeço a atenção. Boa sorte aí para todos. Cuidem-se. Muito bom, Tarsila. Muito obrigado. Agradecemos imensamente a sua participação, uma apresentação muito objetiva, resposta e pergunta muito clara, né? Isso eu acho que passa muita confiança em relação ao programa do Estado de São Paulo para os investidores. E vamos torcer para que tudo isso que está planejado se realize, né? Apesar da Covid. Desejar sorte aí nos leilões, para que
os projetos atraem realmente investidores de peso, os atuais investidores, novos investidores estrangeiros, mais investidores para o Brasil, né? E desejar realmente sucesso a você, Tarsila, ao programa em São Paulo. Muito obrigada, gente. Obrigada, André. Obrigada, Maurício. Obrigada a todos aí. Obrigado também aí, André, pela parceria aí na moderação. E agradecer realmente a todos que ficaram conosco até o final, participando de mais esse webinar. E esperamos vê-los nas próximas também. E dizer que a apresentação será dividida com todos que participaram logo após o webinar. Até mais. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço, Maurício. Um abraço, Tarsila. Um abraço a todos. Tchau, tchau.